Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Falta de pagamento e de cumprimento de acordos já provocaram a paralisação de rodoviários de 4 empresas na capital somente em abril. Sem transporte, população é prejudicada. Bancários da Caixa Econômica Federal decidem paralisar as atividades nesta terça-feira em todo o Maranhão. Justiça determina que Prefeitura de Imperatriz siga decreto do governo do estado com medidas mais restritivas. E ainda, número de animais abandonados cresceu durante a pandemia. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Abril chega ao fim com uma série de paralisações no transporte coletivo da capital. Rodoviários de 4 empresas que atuam em São Luís já cruzaram os braços. Como sempre, quem acaba sendo mais prejudicado é o usuário do sistema. Do dia 13 de abril até agora, trabalhadores rodoviários de 4 empresas paralisaram as atividades. Viação Estrela, Matos e Aroeira entraram em acordo após pressão dos trabalhadores na busca por direitos. Na paralisação de prestação de serviços na Viação Estrela, a empresa chegou a contratar de forma temporária alguns motoristas para operar os ônibus parados. E a medida causou tumulto na porta das garagens. O caso mais recente acontece desde quinta-feira da semana passada. A Aviação Planeta, empresa que atende bairros populosos como Cidade Olímpica, São Raimundo e São Cristóvão, está sem operar. A paralisação de atividades entra na segunda semana sem acordo entre a classe patronal e trabalhadores. Da porta da garagem, motoristas e cobradores reivindicam acordos salariais. Entrou a pandemia, ele colocou a gente no benefício emergencial, aderiu o plano de 70% de redução de jornada de trabalho, enquanto que nós trabalhávamos todos os dias. E simplesmente ele pagava R$ 175 de ticket de alimentação, como se a gente tivesse trabalhado só 30%, e os 30% como se a gente tivesse trabalhado somente 30%, que era 590. Buscando nossos direitos sobre os salários atrasados. Algumas pessoas têm até 7 meses de salário atrasado, alguns 3, alguns 4. Então tem pessoas que já estão numa situação tão crítica que não tem nada o que comer em casa. Em todas as suspensões de atividades, as reivindicações são bem semelhantes. Geralmente é por conta do atraso de salários e outras situações que configuram, de acordo com a categoria, como o descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. Representantes do Sindicato dos Rodoviários garantem que o movimento não vai parar até que a pauta seja atendida. Não vamos desistir do nosso objetivo, que é conseguir fazer com que o senhor Benedito pague os salários atrasados dos trabalhadores. Então, esse nosso movimento vai continuar, só Deus sabe até quando, mas nós não vamos desistir. Funcionários da Caixa Econômica Federal aprovaram em Assembleia Geral a paralisação das atividades amanhã, no Maranhão e em todo o país. Os funcionários reivindicam do banco o pagamento justo da participação nos lucros e resultados, a vacinação prioritária da categoria, dentre outros benefícios. Em São Luís, os bancários vão estar concentrados a partir das 8 horas da manhã em frente à agência da Praça Deodoro, no centro da capital. A paralisação vai durar 24 horas. Está marcada para a próxima semana a demolição de um imóvel na cidade operária, em São Luís, que abrigava kitnets e ficou totalmente destruído com a explosão de um botijão de gás. 2 pessoas morreram no acidente. Além do imóvel onde ficavam as kitnets, essa igreja bem ao lado também precisou ser interditada pela Defesa Civil. Dentro do terreno, a cena é de total destruição. Ainda é possível ver restos de móveis, roupas e até objetos pessoais de quem morava aqui espalhados pelo chão. A estrutura mais afetada na explosão permanece escorada para não desabar. Fizemos aqui, assim que recebemos a demanda da Defesa Civil, foi interditar o local e fazer a estabilização da estrutura. Então fizemos isso através de escoras metálicas, onde a gente está conseguindo manter essa estabilização para que não ocorra nenhum dano para nenhuma vida que esteja por perto.
O acidente ocorreu no início do mês. Um botijão de gás explodiu na kitnet onde Maria da Graça Pereira Launer morava. Ela acabou não resistindo aos ferimentos. Dias depois, o filho dela, identificado como Edmilson Pereira, que também estava no imóvel, morreu no hospital. As outras pessoas que moravam nas kitnets permanecem recebendo assistência da Defesa Civil Municipal. A previsão é de que até o início da próxima semana toda essa estrutura que oferece riscos seja demolida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Depois dessa etapa, toda essa área será devolvida aos proprietários para que eles possam tomar as providências necessárias. Nosso plano, cronograma, essa semana estaremos já iniciando a mobilização da equipe, do pessoal, de materiais e equipamentos que precisamos para cá, e no início da semana que vem já deveríamos estar executando essa demolição. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, Justiça determina que Prefeitura de Imperatriz siga decreto do governo do estado com medidas mais restritivas. E ainda, maioria das vítimas da Covid-19 no Maranhão eram hipertensas. Amanhã começa a vacinação para idosos de 60 anos em São Luís. Pela manhã, os nascidos em janeiro e fevereiro. À tarde, os nascidos em março e abril. A imunização para quem tem 60 anos segue até quinta-feira. A vacinação pode ser feita no Centro de Convenções da UFMA e no drive-thru da UFMA também. E ainda falando em vacinação, a Anvisa decide hoje se autoriza a compra da vacina russa Sputnik pelo governo do Maranhão. O repórter Hugo Viegas está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, Ricardo. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Essa reunião começou por volta das 6 da tarde. Participam dela os 5 diretores da Anvisa que decidiram ouvir primeiro os técnicos da própria instituição sobre esse pedido que foi feito por governadores de 10 estados, incluindo aqui o Maranhão, sobre a importação e também a aplicação de forma emergencial de doses da vacina Sputnik V. Esse pedido foi primeiramente negado pela Anvisa, que alegou que não tinha todos os elementos, as informações necessárias para poder fazer essa autorização. E por conta disso, os governadores, incluindo o governador Flávio Dino, decidiram recorrer ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a Anvisa desse essa resposta até o próximo dia 28, já depois de amanhã. Caso contrário, os governos estavam autorizados a fazer a importação a si mesmo de forma automática, assumindo, claro, todos os riscos. Então a Anvisa decidiu marcar essa reunião para hoje. Ouviram primeiro os técnicos, depois os diretores da instituição que vão falar sobre esse pedido. E claro, nós seguimos acompanhando e trazendo as informações sobre esse caso, mais essa vacina que pode chegar até o Maranhão. Volto com você. Obrigado, Hugo. Uma das comorbidades que podem levar a pessoa infectada pela Covid-19 para um quadro clínico mais grave é a hipertensão. A doença geralmente está associada à obesidade e diabetes, o que pode agravar a situação. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Das quase 7.000 mortes confirmadas pela Covid-19 no Maranhão, do início da pandemia até 25 de abril, 84% eram de pessoas que tinham hipertensão arterial, mais de 3.600 casos. Também conhecida como pressão alta, a doença é crônica e foi incluída como fator de risco logo no início da pandemia. Mas, segundo especialistas, isso mudou. A doença em si, sozinha, não é mais considerada fator de risco para a Covid-19. O problema é quando ela está ligada a outros fatores. Que é a obesidade, é o pré-diabetes, é o próprio diabético, aquele paciente que tem a ferritina alta, a esteatose hepática. Então, esse conjunto de fatores faz com que ele tenha um estado de inflamação crônica contínua que torna ele suscetível à gravidade quando adquire a doença pelo Covid-19. A segunda doença com maior número de mortes associada ao coronavírus é a diabetes.
A recomendação é de que quem possui alguma das chamadas comorbidades, além de manter cuidados de prevenção, aumente a preocupação com o estilo de vida. Mudar para uma alimentação mais saudável, atividade física regular, todos esses são fatores hoje fundamentais e que veio para ficar, porque essa doença não vai sair do nosso meio dessa pandemia ou vai se tornar endêmico, de forma que mudar o estilo de vida vai ser muito importante para diminuir o risco da gravidade da doença. Então vamos aos números da pandemia aqui no estado, dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Acompanhe comigo aqui na tela. Totais de casos, 262.246. Novos casos, 386. Ativos, 19.031. Recuperados, 236.086. Óbitos totais no Maranhão, 7.129. Óbitos em 24 horas, 30. Em Caxias, a Prefeitura estendeu o atual decreto até o dia 2 de maio. Órgãos municipais continuam funcionando em regime especial. A cidade está de luto pela morte do secretário de Finanças, Talmir Rosa, que era irmão do prefeito Fábio Gentil. O documento atual prorroga no período de 26 de abril a 2 de maio a suspensão para a realização de eventos públicos e privados. No mercado central e supermercados é permitida a entrada de apenas um integrante da família e 50% de limitação. Bares apenas na modalidade drive-thru e delivery, que é estendida aos domingos. Restaurantes, lanchonetes similares e igrejas também com apenas 50% da capacidade. As academias, comércio e demais estabelecimentos considerados não essenciais estão liberados, mas devem atender todos os protocolos de saúde e medidas sanitárias. Escolas da rede pública municipal e estadual permanecem com ensino remoto. Antes desse último documento, o município decretou o luto oficial de 7 dias pela morte de Talmir Rosa, secretário de Finanças, Planejamento e Administração. A Câmara Municipal de Caxias também decretou o luto oficial de 7 dias. Apesar de luto, órgãos e secretarias municipais permanecem abertos, mas com trabalho interno, revezamento de funcionários e atendimento remoto ao público. Em Imperatriz, a Justiça determinou que o município cumpra o decreto estadual na cidade que mantém restrições em bares e restaurantes que podem operar com metade da capacidade de clientes e funcionar somente até às 10 horas da noite. De acordo com a Justiça Federal da Primeira Região, o decreto do município de Imperatriz, lançado no último dia 20 de abril, contraria o decreto estadual. No artigo 2º do dia 21 de abril de 2021 ao dia 5 de maio de 2021, atividades de aspecto coletivo como as desenvolvidas por bares, casas de shows e de demais eventos, clubes, áreas de lazer comuns em condomínios, padarias, delicatesses e restaurantes, somente poderão funcionar com horário restrito até às 23 horas e 59 minutos, cumprindo o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas e com lotação de até 60% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio ou documento similar, sendo que estes 60% não poderão representar, em todo caso, mais que 100 pessoas a título de lotação total. Fica permitido, além do uso do som ambiente, a apresentação ao vivo de um único cantor ou dupla musical, voz e violão, considerando apenas artista local. De acordo com a Justiça Federal da Primeira Região, determina que o município de Imperatriz cumpra o decreto estadual divulgado no dia 16 de abril de 2021. Caso o município não cumpra e não justifique essas medidas, a Prefeitura Municipal de Imperatriz poderá pagar uma multa de R$100 mil por dia. A Prefeitura Municipal de Imperatriz se manifestou diante desta decisão judicial. A Prefeitura de Imperatriz, ela discorda dessa decisão judicial, baseada em quê? Baseado nos indicadores do Covid-19 Imperatriz. Então, quando a Prefeitura flexibiliza, ela analisa o cenário da nossa cidade, né? Então, como estamos com todos os indicadores do Covid em queda,
Isso já há mais de um ano a Prefeitura, quando faz flexibilização, é baseado nos indicadores locais. Então a Prefeitura não vai fazer nenhuma análise comparativa com São Luís, nem com outras regiões distantes da nossa cidade. Diante dessas novas alterações, está marcada uma audiência de conciliação entre as partes no próximo dia 30 de abril, por meio de videoconferência. Mas o posicionamento do município é que é contra essa interferência, né, nos decretos municipais, até porque o Supremo Tribunal Federal deu autonomia aos prefeitos no Brasil também de tratar da matéria da pandemia. Então o prefeito tem autonomia para restringir e para flexibilizar. Baseado em quê? Baseado nos indicadores e na realidade local. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco aumentou o número de animais abandonados no Maranhão durante a pandemia. Pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Maranhense, o Pinheiro atropelou o São José no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. Vamos aos gols. Peterson recebeu a bola de Márcio Diogo e fez o primeiro do Pinheiro. O camisa 9, Cibito, fez o segundo em chute forte que o goleiro não segurou. E Esquerdinha fechou o placar. Pinheiro 3, São José 0. O abandono de animais cresceu durante a pandemia, mesmo sendo descartada a possibilidade do vírus ser transmitido de cães e gatos para seres humanos. Quem mora em São Luís com certeza já ouviu falar, pelo menos uma vez, da Praça dos Gatos, no Parque do Rio das Bicas. É seu Onir que cuida há mais de uma década do local, que é objeto de um processo na Justiça desde o ano de 2017. Mas, segundo ele, há mais ou menos um ano, com o início da pandemia, o número de abandonos no lugar que já era grande aumentou. As pessoas em casa estão desfazendo dos animais como objeto e acaba trazendo para cá de todas as maneiras, em sacos, joga do carro fora. A Thalia, por exemplo, foi deixada aqui há cerca de uma semana. E se o problema fosse só esse, o abandono de animais nesta região da cidade, a situação já estaria bem ruim. Mas segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, com a pandemia o problema ficou ainda pior. Muitos tutores aqui da capital, com informações falsas de que gatos e cães estariam transmitindo o coronavírus, estão tentando se desfazer. Para isso estão buscando o endereço de ONGs de proteção de animais na internet e deixando os bichinhos na porta das instituições. Está corriqueiro o caso de pessoas que pegam os bichinhos para criar, nesse período de pandemia principalmente, acham que é muito simples, mas depois vê o custo que é, vão lá, procuram o endereço das ONGs na internet, vão no local das ONGs de madrugada, de noite, no horário mais tarde e deixam os animais lá na porta das ONGs. Esta médica veterinária explica que em todo o país foram apenas 10 casos de pets infectados com a Covid-19 e apenas um no Rio Grande do Sul morreu vítima da doença. Todos foram contaminados pelos donos. Por outro lado, um estudo do Conselho Nacional de Medicina Veterinária mostrou um aumento de 20% em abandonos no Brasil. Um outro levantamento de grupos de defesa dos animais mostrou um crescimento de 50% em São Luís. Existem pesquisas, nacionais, pesquisas a nível internacional, inclusive, que não existe, até o momento, não existe possibilidade de o animal, nem o cão, nem o gato, estar transmitindo a Covid-19 para os humanos. Ainda de acordo com a OAB, a desinformação é agravada pela venda de filhotes pela internet. Em muitos casos, além da procedência duvidosa, os tutores sequer têm conhecimento sobre o comportamento da raça adquirida, o que, com mais gente convivendo na mesma casa em isolamento, se tornou o estopim para a prática criminosa prevista pela Lei Sanção. Então você nunca sabe a procedência desses animais, então não é aconselhável que você pode estar compactuando com um crime sem saber. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida dos Holandeses. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã.